Olá pessoal, eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica e psicanalista. Estamos aqui para falar da segunda parte do capítulo 48 do livro de Gênesis. Se você não assistiu a primeira parte, então eu peço que você pause este vídeo neste momento e vá assistir a primeira parte. Depois você retome, senão muito do que a gente vai dizer aqui não vai fazer muito sentido para você. Bom, nós então fizemos a leitura da primeira camada do texto de Gênesis 48, que era o texto essencialmente do Reino do Norte. Nós falamos como o texto do Reino do Sul, na realidade, traz só um pequeno pedacinho, né? Que é agregado, que é a mudança de nome, né? Que o texto traz Jacó no lugar de Israel, porque o autor do Reino do Sul, né, o autor que é chamado de Javista, ele jamais aceitou bem, né, a ideia de Jacó sendo chamado de Israel pelas razões já explicadas, né? Então, apenas um comentário aqui do Tsemayor, o maior exegeta da Bíblia Hebraica na atualidade, ele diz assim: as palavras depois disso, que introduzem o capítulo, provavelmente se referem à cena anterior de Gênesis 47, na qual José promete a seu pai enterrá-lo em Canaã. Então, é exatamente o que a gente falou, né? Jacó, ele, no texto do Reino do Norte, já chega no Egito bem debilitado e ele vai morrer logo depois. Essa coisa de Jacó viver mais 17 anos no Egito já é do texto sacerdotal. Agora Israel faz sua bênção final de sua cama e morre. Então, essa é a última bênção e aí Jacó morre. Assim, a referência ao leito de Israel aqui é, na verdade, ao leito de morte de Israel, pois, segundo o texto do Reino do Norte, ele morre após este encontro final com seus netos, que vai se dar em Gênesis 50, né? Portanto, o capítulo 49 ele não pertence, né, na sua essência ao extrato do Reino do Norte. Israel não reconhece Manassés e Efraim. Isso dificilmente seria provável se ele estivesse morando no Egito por 17 anos, conforme relatado pelo texto sacerdotal no final do capítulo 47. Já falamos bastante sobre isso na última aula, né? Então, nessa camada inicial do livro de Gênesis, Jacó ele vive, né, ele vive no Egito muito pouco tempo. Na verdade, ele chega e logo em seguida ele morre, né? Ele não aguenta muito mais tempo. Já no texto sacerdotal, ele vive por 17 anos, né? Então acaba gerando aí algumas inconsistências. A bênção da descendência de José é um reflexo da importância da tribo de José para o autor israelita do norte. De fato, os israelitas são frequentemente chamados de Efraim nos profetas. Na versão do texto do Reino do Norte dos eventos, Jacó não abençoa seus outros filhos, apenas José e seus filhos, né? Então, o texto do Reino do Norte ele tem como objetivo realmente enfatizar Efraim e Manassés, que eram, né, as casas, vamos dizer, regentes aí do Reino do Norte, primeiro Manassés, em seguida Efraim, né? Então esse texto etiológico ele tem esse objetivo, ele não está muito preocupado com o restante de Israel. A ideia aqui é realmente enfatizar os dois, as lideranças, né? Muito bem. Falando então do texto do Reino do Sul, né? A gente já disse, né, o texto do Reino do Sul, ainda desconfortável com a mudança de nome para Israel, em Gênesis 32, coloca Jacó como nome do patriarca no versículo 2b. Quando a gente fala em versículo parte A, B, C, vamos dizer, são as diferentes frases, né, os diferentes pedacinhos do versículo, né? Enquanto o restante do capítulo do Reino do Norte usa Israel, né? Muito bem. E aí o comentário quem são estes? A pergunta de Israel é estranha, pois ele acaba de falar sobre Efraim e Manassés em detalhes consideráveis e sem déficit de clareza. Então isso a gente falando no capítulo 47, né? O texto aqui da Jewish Study Bible, né, a Bíblia de Estudo Judaico, está se referindo ao texto final, tal qual a gente vê na Bíblia hoje. O problema desaparece se o versículo 8 for visto como a continuação do versículo 2 e os versículos 3 e 7, né, que empregam a linguagem sacerdotal clássica, são entendidos como uma interpretação. No texto que nos chega, no entanto, o efeito do versículo
8 é sugerir que o velho Israel é confuso e brincalhão, um pouco como seu próprio pai no capítulo 27. Se assim for, desta vez a sugestão se mostra errada. Vide versículos 17 a 20. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar o texto completo, né? Como o texto fica um pouco inconsistente, né? Quem são estes, né? É uma coisa meio esquisita, né? Fica um pouco deslocado aí de todo o contexto, né? Então vamos olhar, né, agora a narrativa sacerdotal. O que foi agregado pelo escriba sacerdotal do período exílico ou pós-exílico, né? Na minha opinião, mais para pós-exílico, está aqui em verde, né? O texto preto é o texto do Reino do Norte, esse trechinho azul, o texto do Reino do Sul, apenas lembrando, né? Então, o que vai agregar? Aqui o texto sacerdotal, né? Como a gente já viu, né? Aconteceu que depois, né? Não é depois, ficou aqui com um pequeno erro. Desses fatos foi dito a José: que teu pai está doente, ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito, né? Então esse leito, que seria o leito de morte de Israel, né, ele acaba não sendo, né, para o texto final, porque depois vai ter uma interação aí com os filhos. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em luz na terra de Canaã. El Shaddai já é um termo muito usado pelo texto sacerdotal. Ele já é um termo bem posterior. E me abençoou e disse: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, e te farei tornar uma assembleia de povos, e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Olha a temática sacerdotal aí, né? Como o povo já voltando do exílio, já uma mescla de Judá com Israel, né, vai se tornar o quê? Um ajuntamento de povos, né? Isso tem a ver com a composição das tribos, né? Muita gente não entende isso daqui, acha que é uma profecia de que o povo vai se espalhar pelo mundo inteiro, e não era bem assim, né? A coisa que para o autor sacerdotal era isso, era um ajuntamento de povos mesmo, né? E a posse perpétua da terra. Isso é uma temática pós-exílica muito importante. Quer dizer, olha, não esqueçam que vocês estão para sempre vinculados com esta terra, né? Agora, os 2 filhos que te nascerão na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu, e para minha infelicidade na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efratá, eu a enterrei no caminho de Efratá, que é Belém. Aqui também, né, essa coisa da morte de Raquel enterrada em Efratá, etc., já é uma coisa do texto sacerdotal, né? Já tem aí uma motivação sacerdotal. E por que o texto sacerdotal traz essa adoção? O texto do Reino do Norte está preocupado só em estabelecer a casa real de Efraim e de Manassés. Só que agora, Efraim e Manassés fazem parte de uma construção que é uma construção já posterior, que é a ideia de 12 tribos, né? Essa ideia ela não é original, né? Ela surge depois, com esse amalgamar de Judá e Israel, né? E aí, de repente, você tem Efraim e Manassés. Como é que você vai justificar, né, os efraimitas e o pessoal de Manassé, né? Também, como é que você vai justificar esse pessoal que tinha um território, etc., e que tinha um status tribal? Como é que você justifica isso, né? Então você torna, na verdade, você adota, né? Então eles são adotados como se fossem filhos de Jacó. Vem daí essa ideia, né? E aí ele diz o seguinte: Israel viu os 2 filhos de José, né, e perguntou: quem são estes? Repara, não faz muito sentido aqui. Ele acabou de falar de Efraim e de Manassés, né? Aí ele fala, né, são os filhos que Elohim me deu aqui, respondeu José a seu pai. Retomou: traze-os de perto para que eu os abençoe. Traze-os perto de mim para que eu os abençoe, né? Então repara que
que aqui nós temos um detalhe bem delicado, né? Como é que ele vai perguntar? Ele acabou de falar. É exatamente o que a Jewish Study Bible ela fala, né? Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice, ele não via mais, e José os fez aproximar-se dele. Peraí, vamos lá. Que os beijou, os apertou entre os braços. Israel disse a José: eu não pensava rever teu rosto, e eis que Elohim me fez ver até os teus descendentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Um detalhe que eu esqueci de falar aqui do versículo 6, né? Quanto aos filhos que geraste depois deles serão teus. Detalhe, né? Isso fica uma coisa um pouco estranha, né? Porque o texto sacerdotal, como ele agrega 17 anos, né? Ele tinha essa coisa de viver no exílio e depois voltar, né? Então, assim, como ele agrega 17 anos, então José já está casado há muito tempo. E aí ele parte do pressuposto de que seria lógico que José teria mais filhos. Só que o resto do Tanar não fala de mais filhos de José. José só teria Efraim e Manassés. Então esse texto fica estranho aqui, né? E aí algumas traduções colocam no futuro, né? Quanto aos filhos que gerar, né? Como se ele estivesse supondo, mas pela gramática não. Pela gramática aqui são filhos gerados, ou seja, o texto sacerdotal ele tem uma inconsistência com o resto da Bíblia, né, que é José ter vários filhos. E esses filhos não aparecem depois, não há qualquer referência a outros filhos de José que não Efraim e Manassés. Né? Muito bem. E aí nós temos, deixa eu ver, aí aqui a gente já falou, né, da questão dele mudar a ordem, né, e ele abençoa José dizendo que o Eterno, né, aqui o tetragrama, isso não faz parte do texto do Reino do Norte, que adorava Elohim Israel, e não o tetragrama, que era uma divindade de Judá, depois isso é amalgamado, diante de quem caminharam meus pais, Abraão e Isaque, né, que o Eterno, que foi meu pastor, que, né, desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal, abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Como é que a gente sabe que esse texto é sacerdotal? Bom, esse texto traz o tetragrama, então ele só poderia ser um texto do Reino do Sul ou posterior, né? Muito bem, a ideia... né, e ele traz Abraão e Isaque como descendentes de Jacó, como ascendentes de Jacó, coisa que, vamos dizer, também não pertence ao texto do Reino do Norte, né? Mas aqui, quando ele traz o anjo, né, que salvou, etc., ele já traz uma elaboração, né, assim, um pouco mais monoteísta, né, que é tipicamente exílica, pós-exílica, né, e a ideia de crescer e se multiplicar pela terra, que é também uma ideia que desde lá de trás, desde o Gênesis, né, a ideia dessa bênção de crescer e de se multiplicar, ela é uma ideia sacerdotal, né? Ela não é uma ideia anterior. E aí, José, né, todo aquele texto em que José fala, né, para o pai, não faz isso, né, você está com a ordem errada dos filhos, etc. A gente já falou disso, e aí termina assim: depois Israel disse a José: eis que vou morrer, né? Mas, aqui seria Elohim, né? Mas Elohim estará convosco e vos reconduzirá à terra dos vossos pais. Né? Então, assim, essa ideia de uma recondução à terra dos pais também é uma temática sacerdotal. Quanto a mim, eu te dou com intenção firme mais que a teus irmãos o que conquistei dos amorreus com minha espada e com o meu arco. Aqui tem uma polêmica, né? Assim, eu estou seguindo o que diz aqui o Robert Alter, né, que é traduzir, né, aqui né, isso que está como intenção firme, né, seria Shechem Achat, né, que seria aqui está traduzindo Shechem como uma palavra, né, que seria um ombro a mais,
né? Mas é bem possível que isso aqui seja um trocadilho com Siquém, né? Com Shechem, né? E algumas traduções vão trazer isso, que ele dá Siquém. Só que Siquém, né, você tem aí um problema porque Siquém não foi conquistada, ela foi pilhada, né, segundo a história do Gênesis, né? Então ficaria estranho aqui a cidade de Siquém, mas nitidamente existe um trocadilho com a cidade de Siquém aí, né? E muito provavelmente tem alguma coisa a ver com o Reino do Norte, que a gente não sabe exatamente o que é. Esse é um texto meio obscuro, tá? E aí o Robert Alter traz: eu te dou com intenção firme mais que os teus irmãos, tá? Muito bem. Com relação ao texto sacerdotal, então, comentário do Tsemaioré: quando Jacó está prestes a abençoar seus netos, um interlúdio sacerdotal aludindo à revelação do capítulo 35 e a promessa de descendência é adicionado. Observe o vocabulário sacerdotal típico, como El Shaddai, que é normalmente traduzido como Deus Todo-Poderoso, não é uma boa tradução, e a alusão a Padana, morada de Labão, no texto sacerdotal, né? Por exemplo, no 28:2. Essa inserção explica o surgimento de Manassés e Efraim como duas tribos separadas, de igual ou maior importância do que qualquer um dos filhos reais de Jacó, em vez de duas famílias dentro da tribo de José. Observe a discrepância entre os versículos 14 e 15. No 15, Jacó abençoa José, enquanto no 14 ele se prepara para abençoar Manassés e Efraim, o que passa a fazer no 17. Então você tem uma inserção ali, né? É típico, é nítido isso, né? Porque ele se prepara para abençoar Manassés e Efraim, repara, põe a mão, aí ele abençoa José, né? E aí depois ele vai abençoar Efraim e Manassés, né? Ficou meio esquisita essa inserção aqui do texto sacerdotal. São várias, né, inconsistências aí nesse capítulo, né? Por isso que eu digo, esse capítulo é um divisor de águas, ele separa quem realmente lê como literatura e observa uma série dessas coisas, né, dessas inconsistências que se explicam pelas camadas, né? Não é que seja um texto contraditório nem nada disso, apenas, como eu disse, né, são autores diferentes com objetivos diferentes, né? Daqueles que acham que a Bíblia praticamente caiu do céu, né, que é a visão mais religiosa. A alusão a Abraão e Isaque como sendo de Jacó antepassados também é posterior ao texto do Reino do Norte, pois no texto do Reino do Norte Jacó é o progenitor israelita e nem Abraão nem Isaque são seus antepassados. Já falamos disso em outros capítulos, né? Pode ser atribuída ao autor sacerdotal, embora nenhum marcador linguístico firme possa ser identificado. Há, no entanto, alusões à seção sacerdotal dos versículos 3 a 8. Jacó está abençoando seu filho da mesma forma que Deus Todo-Poderoso o abençoou em Luz, e seu pai Isaque o abençoou em Beer-Shevá antes de partir. Então, por essa semelhança temática, né, semelhança de linguagem, a gente atribui, né, ao texto sacerdotal, né? E aí, quantos filhos José tem? Né, aquilo que eu já comentei, é o comentário do Robert Alter, né, que ele diz assim: é difícil conciliar esta frase com a narrativa como a temos, o que indica que José tem apenas 2 filhos. Os esforços de alguns comentaristas para fazer do verbo um futuro não são garantidos pela gramática hebraica. De qualquer forma, José está casado há mais de 25 anos, né? Então, esse é um ponto aí interessante, né? Aliás, quando eu falei no resto do Tanar, no resto da Torá, tá? Na verdade, estamos falando aqui da Torá. Não verifiquei, né? Não me lembro de cabeça se Crônicas ou algum outro traz algum descendente de José ou outro, mas aqui no texto da Torá ele tem apenas 2 descendentes, né? Muito bem. A adoção dos netos. Então, Jacó adota seus 2 netos nascidos no Egito, explicando isso por referência à sua afeição por sua falecida avó, Raquel. Isso os promove ao status de fundadores tribais e faz de sua esposa favorita sua mãe, no lugar da filha do sacerdote egípcio, né, Azenate. Além disso, o final do versículo 5 parece significar que Efraim e Manassés se tornarão as tribos mais antigas, substituindo Ruben e Simeão, os quais ganharam a censura de seu pai, né? Conforme você vê no 34:30, 35:22, 49:3 a 7, 1 Crônicas 5:1. O versículo 6 estipula que quaisquer outros filhos que José venha a ter ou não, então o Tanar mesmo não lista outros, então, né, não é só a Torá, eu tinha pensado na Torá, mas aparentemente o Tanar inteiro,
devem ser classificados sob Efraim e Manassés e não ter o status dos filhos de Jacó. E aí fica aquela coisa estranha, né? Porque a linguagem está no passado, os filhos que você teve, né? E aí, o que aconteceu com os outros filhos de José? Observe que enquanto algumas listas trazem, né, dos 12, incluem José e a tribo clerical Levi, por exemplo, né? Deuteronômio 27, 18 a 13, outras emitem Levi e dividem José em Efraim e Manassés, por exemplo, Números 1, de 5 a 15. Então, assim, pessoal, entendam uma coisa, a ideia de 12 tribos para Israel é uma ideia esquemática, é um número que tem por objetivo fechar no 12, mas as listagens mudam, né? Então, isso inclusive é um comentário posterior da Oxford Bible Commentary, salvo engano, de que você tem de 10 a 13 tribos sendo listadas em Israel, né? Então aqui você vai ter, né, a ideia, quando foi escrito pelo texto sacerdotal, era substituir Ruben e Simeão, né? E aí você chegaria a 11, na verdade, né? Substituindo Ruben e Simeão, José se desdobrando, né? Ou talvez pela ideia de José. Na verdade, me parece, né, que o texto sacerdotal, quando ele foi escrito, a ideia seria 12, mas assim, Efraim, Manassés e o resto de José. Percebe? Né? Porque ele supõe que José teria outros filhos. Né? Então você teria 12 tribos sem contar Ruben e sem contar Simeão. Como José acaba não tendo outros filhos mencionados no Tanar, isso complica. Né? Então você acaba tendo um total de 11. Né? E aí alguns vão manter Ruben e Simeão, vão tirar Levi, porque Levi não tinha terra, e aí você chega em 12. Né? Você tem textos que contam todo mundo, né? José dividido, você chega a 13. Então, assim, vai depender muito da contagem. Tá? Muito bem. A adoção dos netos, ele os abençoou. O texto massorético tem, e logicamente ele abençoou José. Né? Mas eles, como objeto do verbo, é refletido na Septuaginta, no Siríaco e na Vulgata. Isso, Gênesis 48:15. Vamos dar uma olhada em Gênesis 48:15? Né? É aquele negócio, ele abençoou José. Isso aqui que é esquisito porque é uma inserção, né, sacerdotal. Como é que a Septuaginta e a Vulgata lidaram com essa inserção sacerdotal? Eles tiraram José e botaram ele os abençoou. Né? A gente sabe, né, que muitos textos, né, a gente percebe qual é o texto original, porque os textos posteriores eles resolvem problemas linguísticos. Né? É a razão pela qual, por exemplo, a gente sabe que a Torá samaritana é um texto posterior ao texto massorético, né? Porque a gente vê que uma série de problemas que aparecem no texto massorético, eles são resolvidos linguisticamente, né, pelo texto da Torá samaritana, ou seja, é posterior, né? Alguém pegou, viu aquilo ali, viu que era problemático e saiu corrigindo. Né? E isso a Septuaginta e a Vulgata também fazem, né, em alguns momentos. Na verdade, a Vulgata é uma tradução da Septuaginta. Né? Muito bem. Vamos voltar aqui. Efraim e Manassés enquanto tribos. Então vamos falar disso. Em seu discurso no leito de morte, no 48, de 1 a 4, José repete a história de sua bênção e a promessa feita a ele em Betel, no 35, 6 a 12, né? Luz é igual a Betel, como se vê, né? 28, 19, 35, 6. Então informa a José que ele, na verdade que ele está, né? Não é que ele está adotando seus filhos, né? De José, Efraim e Manassés como seus próprios filhos. Essa ação que aponta, além dos irmãos como indivíduos para seu futuro caráter como tribos israelitas, significaria que o número tradicional de 12 tribos, implícito, por exemplo, no 35, 23 a 6, é aumentado para 13, se Efraim e Manassés devem ser contados no lugar de seu pai. Na verdade, o número tradicional de 12 é uma ficção. Eles são listados de várias maneiras diferentes em vários lugares da Bíblia hebraica, e seus números variam entre 10 e 13. The Oxford Bible Commentary, Gênesis 47, 27 a 48, 28. Então você percebe o quê? Né, que a intenção do autor aqui
era que Efraim e Manassés substituíssem Rubem e Simeão. Então a intenção era Efraim, Manassés e José, e a tribo de José fossem os demais filhos. Né? Aí, como José não teve demais filhos no Tanar, né? Então ficaria Efraim e Manassés, né? Substituindo José. E aí você chega em 13, né? Sem tirar Rubem e Simeão. Se você tirar Rubem e Simeão, né? Aí fica 11, né? E por aí vai. Tá? Então, assim, volto a dizer, o número 12 ele é um número arbitrário. Né? Você sabe, o território, tem território atribuído às 12 tribos que nunca foi território israelita, né, no período dos reis. Você tem outros elementos aí que a gente percebe que é um número construído. Originalmente o número era 7, né, nos textos do Reino do Norte, né, que era um número muito importante, né, no culto a El. Né? Muito bem. Estas palavras são igualmente carregadas de implicações temáticas e jurídicas. Jacó explicitamente iguala os 2 filhos de José com o seu próprio primogênito e segundo filho, insinuando que o primeiro deve ter uma herança tão boa ou melhor quanto o último. E assim, mais uma vez, invoca o grande tema de Gênesis da reversão da primogenitura. Note que ele já coloca Efraim, o mais novo, antes de Manassés, quando ele nomeia os filhos de José. Então ele já dá o nome assim. Né? O fato de Rubem ter violado a concubina de Jacó e Simeão com o Levi ter iniciado o massacre em Siquém pode sugerir que eles são considerados indignos de ser primeiro e segundo incontestavelmente na linha de sucessão entre os herdeiros de Jacó. A linguagem que Jacó usa, aliás, é uma fórmula de adoção legal, assim como o gesto de colocar os meninos nos joelhos do velho, ver versículo 12. É um gesto ritual de adoção. Então essa coisa do joelho, né? Nascer sob os joelhos, inclusive, né? É uma coisa que é associada à descendência. Né? E colocar no joelho tem essa implicação. Né? E isso aparece aí no texto sacerdotal. Né? A adoção é ditada pelo fato de Efraim e Manassés se tornarem tribos, né? Se tornarem tribos como se fossem filhos de Jacó. Então, esse é o comentário do Robert Alter. Tá? Então, pessoal, essencialmente esse é o capítulo 38. Como vocês podem ver, é um capítulo que, né, onde as camadas elas não ficaram tão bem harmonizadas quanto outras, mas a gente consegue, olhando camada a camada, perceber as razões, perceber, né, a evolução geopolítica também, né, do reino de Israel, Judá e depois uma unificação entre os dois, certo? Se você gosta das nossas aulas, se você curte esse viés mais acadêmico, esse viés que não tem dogmas religiosos, que não puxa sardinha para religião alguma, né, e que fala realmente do texto de uma forma literária, buscando o sentido original do texto, a maneira como foi escrito e o porquê, sem diminuir do texto sagrado, obviamente, né, mas apenas entendendo que a Bíblia ela não caiu pronta do céu, ela teve um processo, ela teve a sua forma de ser escrita. Né? Crença, fé, aí cada um tem a sua. Mas se você gosta desse tipo de trabalho, esse não é um tipo de trabalho que é muito valorizado por pessoas mais dogmáticas, mais religiosas. Né? Então, a gente faz esse trabalho com muita luta, com muita dificuldade, né? E pretende continuar. Então, eu peço a você a sua ajuda. Agora é hora de você retribuir. Se você aprendeu, pratique o retorno. Né? Não apenas absorva, mas também contribua. Faça a sua parte. Forma mais fácil de fazer, Pix para universomonoteísta@gmail.com ou através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio, se o Eterno assim nos permitir.